se pelo simples fato de ser conhecido do Negão, Neguinho quase morre no pau, faça ideia o que vai acontecer com o próprio Negão. É isso aí. Isso aí é uma longa história. Quando ele estava com mais de uns 18 anos, ele falou: agora você é motorista. E realizou o sonho dele. Tentou, tirou a carteira de motorista, arranjou emprego no táxi, depois arranjou emprego em empresa de ônibus. Ele teve um problema lá na negócio de um rádio. Ele fala que comprou o rádio. O cara fala que ele roubou o rádio. Não sei, eu sei que deu um problema e foi preso. O rádio que sumiu dentro do ônibus, certo? E ele foi preso como tivesse ficado com esse rádio. Não era possível o sujeito preso, suspeito de ter roubado um rádio. Suspeito, ele era motorista do ônibus, certo? Ficasse lá 3 meses. Desde essa época, a cicatriz pegou no pé dele, que foi um inferno. Enquanto não viu ele morto, não sossegou. E ele andou tanto atrás do Paulo Cicatriz para matar e não conseguiu. O Paulo César Gomes, o Cicatriz, ele comandava uma equipe. Éramos em 4 equipes. Ele comandava a equipe. Então, quanto mais resultados positivos se tinha na equipe, mais se crescia perante a Secretaria de Justiça, a Secretaria de Segurança e perante a chefia. O policial perseguia ele. E teve uma época que esse policial pegou ele, eu não sei porquê, ele não explicou nada, mas pegou ele e bateu muito, espancou ele muito, tomou os documentos dele, rasgou todos os documentos dele, o carro também sumiu e levou ele preso. Ele trabalhava no ônibus de dia e de noite, ele fazia bico com táxi. Aí ele pegou uma corrida para levar lá para a Serra. E os caras iam para assaltar na garagem da Serrana. Quando chegou em Goiabeira, eles cercaram o carro dele, com o pessoal dentro. O pessoal conseguiu fugir e eles pegaram ele. Quando levaram para reconhecer, reconheceram ele que ele já trabalhou aqui, então ele estava acertando o pessoal para roubar aqui, porque ele tem trabalhado. Acusaram ele do roubo que ele não tinha feito, ele saiu de lá indignado com isso. Porque se a polícia não faz aquilo com ele, ele não tinha virado bandido. Não é chegando, espancando, batendo, tomando documento, queimando e falando que se quiser trabalhar, você vai trabalhar carregando pedra, que de motorista não trabalha mais. O cara tem uma profissão, vai deixar a profissão dele para carregar pedra. Aí foi a trajetória dele, foi preso, ficou preso muito tempo, quebraram ele no pau. Ele saiu, veio lá para casa, a mãe andou fazendo uns remédios para ele, melhorou. Quando ele melhorou, ele falou: de hoje em diante eu não trabalho mais, agora eu vou virar bandido mesmo. Em 1982, no dia 29 de agosto, nós fomos vítimas, nós fomos abalroados pela visita do Edmilson Campos do Rosário, junto com a gangue dele, que estavam de volta novamente e que todo mundo corresse para o banheiro. E assim fizemos, mas ele não esperando, ele começou a atirar. E aconteceu a morte também de um representante do laboratório Merck Sharp Domer. O Negão revela que já matou uns 5 ou 6, mas tudo caba safado, que já havia passado a hora de morrer. Na certa, ele não incluiu nessa redação o cidadão que foi assassinado durante um assalto a uma farmácia em Santa Lúcia e ao corretor de imóveis morto na BR-101, próximo ao seringal ali existente. Nem tampouco o vigia do posto de gasolina abatido a tiros por ele. Certo? Então aqui ele já era o capeta. O Edmilson, ele era um bandido de alta periculosidade e procurado por toda a polícia capixaba, e a mídia o endeusava. Eu achava como se fosse um super-herói, tá entendendo? Eu não via como bandido. Depois que eu fui ter a maldade de brincar assim, a maldade não, né? Fui aprendendo a ter malícia. Polícia e ladrão. Muitos queriam ser ladrão e queriam ser Edmilson ainda. Quantos carros, quantos caminhões foram assaltados aqui embaixo e levados lá para cima? Ele sempre trazia uma carga, então às vezes a gente passava assim na rua e aí estão distribuindo tal coisa, estão distribuindo leite, estão distribuindo, e a gente ia lá um caminhão já. Então ele fortalecia a favela. Nós tínhamos um funcionário que usufruiu da mercadoria roubada, que foi gás, e ele mesmo levou 3 botijas para casa dele. Foi até uma surpresa, né? Na sexta-feira ele chegou lá com um caminhão
um carregamento de cerveja, distribuiu pra rapaziada. Aí no sábado ele já voltou com um caminhão do açougue. Domingo, churrasco pra geral no morro. Um dos domingos mais felizes da minha vida, aquele domingo. Isso aí é mais história. A único assalto que ele fez, que levou lá pro morro, que distribuiu o pessoal, ele não assaltou, não. Ele chegou pro motorista e pegou o motorista e falou assim: você vai levar esse carro de gás de leite lá em cima. Mas o cara levou o leite, distribuiu o leite e ele pagou o leite todinho. O cara não teve prejuízo. Ele só obrigou o cara a levar o leite, mas ele pagou o prejuízo do leite, que é para dar ao povo. Mas negócio de carro de gás, carro de coisa, não. A gente tinha ele um espelho, né? Vários até falavam, quando eu crescer eu quero ser que nem Edmilson, tá entendendo? Só que como ele jamais existiu. Um belo dia, já em final de 83, uma jovem que era jornalista, havia inclusive escrito uma peça sobre o Edmilson Cândido Rosário. Essa peça foi exibida. Ela foi sequestrada junto com o namorado dela, o engenheiro civil, e os sequestradores eram o Edmilson Cândido Rosário e um outro comparsa dele, de nome Romualdo. Eles levaram o casal lá para o lado de Manguinhos e lá a moça caiu na besteira de contar para ele que conhecia ele, que inclusive havia escrito uma peça sobre ele. Claro, o Edmilson estava seguro, né, por ter sido considerado morto. Ele não podia aceitar que fosse reconhecido como estando vivo. Então, ele matou a jovem a tiros e mandou que o Romualdo matasse o engenheiro. Só que o engenheiro sobreviveu. Mesmo ferido, ele foi ferido com diversos tiros nas costas, caiu no valão. O Romualdo falou para o Edmilson que estava resolvida a questão. Eles fugiram no carro do engenheiro, mas o engenheiro não morreu. E depois o engenheiro veio a revelar esses fatos todos. Eu acredito que isso foi uma história muito bem bolada para pegar o Edmilson. Porque nesse dia que ele mataram essa jornalista, o Edmilson não estava em Vitória. Ele não estava em Vitória. Isso eu garanto que ele não estava. Antes desse episódio, eles diziam que ele era o santo e que ele foi mais uma vítima da sociedade, da polícia, e posteriormente a esse episódio, que inclusive envolveu um engenheiro da Cezan, nesse mesmo episódio, certo? E aí sim, ele simplesmente, a mídia começou a bombardeá-lo. Por quê? Porque foi uma pessoa da sociedade que ele tirou a vida, e aí eles começaram a dizer que ele era o bandido mais perigoso e que ele estava com os dias contados e que ele era uma ameaça para a polícia e que a polícia não conseguia prendê-lo. Quem fez ele sair foi a imprensa que arranjou que era bandido, era o inimigo número 1 da sociedade, mas não era. As pessoas podem achar que a imprensa fez apologia à bandidagem, essa coisa toda. Não foi nada disso. Assaltavam a casa, as senhoras, idosos, papai não mexia. Ele não deixava ninguém mexer. Certo? Criança, ele nunca bota a criança para dentro do quarto. Certo? Enfim, isso foi no princípio. Então a imprensa contava essas histórias dele. Era temido pela sociedade, mas quando ele agiu sozinho, ele não fazia vítimas com resquício de crueldade. As próprias vítimas, ao ser ouvidos na polícia, narravam esses fatos. A imprensa sabia, contava, então automaticamente criou-se uma auréola, vamos dizer assim, sobre o Edmilson, que ele não era um sujeito mau. Isso foi no princípio. Infelizmente, a mídia o projetou bastante, porque ele era apenas mais um assaltante dentre todos os outros, mas eles o endeusavam e jogavam a polícia contra ele. Chegou na delegacia, eles juntaram aquele monte de policial, os metidos ao Falcão, aquela turma tudo, e enjoelharam aquele monte do lado, botaram ele enjoelhado e tiraram aquele retrato. Aí no dia saiu estampado. A primeira foto de manhã cedo, que a gente nem sabia que ele tinha ido preso, né? Que ele foi preso abaixo de umas 7 horas mais ou menos. Aí no dia de manhã cedo foi a primeira foto. A gente viu, eu falei, mãe de Edmilson foi preso. Foi preso nada, Edmilson daqui de tarde, era quase 7 horas da noite. Falei, então ele foi preso ontem, era abaixo de 7 e pouco. Porque ele saiu da casa da minha mãe, que ele ficou 5 anos sem ir na casa da minha mãe, que minha mãe não aceitava. Ela não gostava, ela falava, não quero ir em casa, não quero, que minha mãe era
muito coisa, falou, não quero, ele passou essa vida, eu não quero ele, ficou 5 anos. No dia que eu consegui levar ele lá em casa, ele ficou lá em casa 3 dias. Quando ele saiu lá de casa, era mais de umas 6h30, 7 horas, prenderam ele. Aí foi que eles fizeram aquele troféu dele, botaram na delegacia, enjoelharam, fizeram aquele troféu, foi que tirou. Foi o primeiro retrato dele, então aquela coisa, quer dizer, aquela honra ter prendido Edmilson, então era um bandido muito famoso. Os policiais que fizeram a prisão, nós todos, né, inclusive a minha pessoa, nós fizemos uma foto porque foi coroado de êxito um trabalho de 2 anos de investigação, então fizemos uma foto, ele à nossa frente. E nessa foto, no outro dia, saiu estampado no jornal, criticando a nossa atitude como se ele fosse uma caça e que todos nós estávamos ao seu redor para abatê-lo. O Edmilson foi preso, fizeram um carnaval tremendo, soltaram até foguete, bem, uma coisa até absurda em termos de autoridade policial foi feita. E não era a nossa intenção. A nossa intenção foi estar vibrando naquele momento por uma conquista e tirar da sociedade um marginal que estava aterrorizando as pessoas de bem, e essas pessoas têm que ser segregadas do seio social. Cada vez que ele era preso, levava um cacete, cada vez que sofria o diabo lá, certo? Ele fugia, ele tinha uma ansiedade louca pela liberdade. Fugiu uma vez, uma única vez, foi da casa de detenção, que ele conseguiu sair, segundo as investigações, com uma farda da Polícia Militar, que não sabe-se quem foi que fez a doação dessa farda, mas ele conseguiu fugir apenas uma vez e com ajuda de alguém de dentro do sistema. Ele fugiu de 1001 maneiras, de todas as cadeias de Vitória, certo? Então isso deixava os policiais cada vez mais irritados. Ele, para se livrar dessa irritação, tinha que ser cada vez mais violento. A cela foi preparada na casa de detenção e preparada com trilhos de ferro, e só entravam pessoas, carcereiros, ou seja, policiais militares, que ficavam ali na vigilância dele, e pessoas de confiança. Falou que não queria que visitasse ele mais não, que ele ia sair de lá. Não era para visitar ele. Eu não acreditava que ele saía de lá, porque do jeito que aquela parede era, para mim, ali ninguém saía. Ele nos contou que ele cerrou os trilhos da casa da detenção e ganhou o mangue, atravessou a nado a Baía de Vitória e chegou em Vitória. Altamente segura, era impossível alguém sair dali, nem sendo com tatu. Pois bem, o Edmilson conseguiu um revólver 32, ninguém sabe como até hoje, e com esse revólver ele rendeu o policial que foi levar a comida dele, fez o policial abrir a cela, colocou o policial dentro da cela, saiu com a farda do policial e foi para as ruas de novo. Aí quando chegou um dia, Edmilson chega no morro. Um dia de quinta-feira ele chega no morro. Falei, rapaz, você fugiu? Fugi. Mas como você fugiu? Eu dei meus pulos. Aí depois veio aquele boato que ele tinha pagado 1.500.000 para sair, naquela época era 1.500.000 de cruzeiro, na época era cruzeiro. E depois outro falava outra coisa, outro falava que era a polícia que tinha dado fuga, e ninguém nunca soube a história direito. Aí eles foram pegar a mulher dele, a mulher que andava com ele. Ele foi e falou que eles começaram a apertar a mulher lá, torturar a mulher. Aí ele falou que ele ia se entregar por causa da mulher. Eu tive com ele no dia que ele morreu. Aí eu falei com ele, rapaz, se eu fosse você, eu ia embora. Porque eles vão ter que soltar essa mulher, se não soltar, fica presa. Ele falou, não, essa mulher me ajudou muito. Ela me ajudou muito, na minha fuga, ela que me ajudou muito, então eu vou me entregar por causa dessa mulher. E fez isso. Só que quando ele desceu para se entregar, ele telefonou para o advogado dele, que é o Luiz Batista, o Carlos Batista. Aí marcou o encontro que era para ele se entregar, ligaram para o delegado, naquela época, o delegado era Márcio Braga, aí para ir buscar ele lá, no escritório do Luiz Batista. Aí só que o telefone do Luiz Batista estava grampeado. Quando ele desceu para se entregar, que o delegado estava lá esperando ele, aí a polícia militar tinha grampeado o telefone e cercou ele. Mas ele não deu um tiro. O revólver dele chegou lá, o revólver dele não tinha disparado um tiro. Quando eles chegaram aqui, abordaram ele, que ele levantou a mão, o cara atirou nele de medo. Aí quando ele viu ele, virou as costas. O tiro de mil foi pelas costas. E de queima-roupa. Com a distância muito pouco. Queima-roupa mesmo, que a roupa deixa que estava queimada da pova.
A morte dele foi uma coisa curiosa também que merece ser narrada. Antigamente, aqui tinha um valão de água que dava passagem lá para o morro lá em cima. O Edmilson, como tinha lavado o carro anteriormente pela região, ele sabia dessa passagem. Ele deve ter trocado tiros com os policiais aqui embaixo da Cama Rosa, porque parece que foi isso que aconteceu. Ele trocou tiro com o pessoal da Cama Rosa e subiu por aqui no intuito de subir e ir para o morro. Mas só que no local estava sendo construído um prédio e já estava no 4º andar. E ele não sabia disso. Ficou desnorteado, se perdeu, recebeu um tiro de escopeta na omoplata, né, nos pulmões, pelas costas. Aqui nesse local aqui foi onde o Fernando Edmilson morreu. Ele foi baleado aqui pela Polícia Militar e caiu aqui nesse exato local. Aqui levaram ele para a Santa Casa, onde ele faleceu na Santa Casa. E o último movimento de Edmilson, por incrível que possa parecer, o último movimento de vida dele, ele sendo carregado na maca para dentro do hospital, ele abriu os olhos, olhou para um lado, para o outro, pulou da maca e tentou correr. Aí caiu e realmente morreu. A história dele é uma história boa, que acabou, né? A partir do dia que ele morreu, acabou a história. Acabou. Quer dizer, ele não morreu. Mataram. Morrer quando a pessoa está doente, bom, né? Se for uma pancada, não é morte. Foi morto, mataram. Carro de leite pro São Benedito, churrasco coletivo no bairro da Penha. Em Santa Marta ficou foragido, mas a fé do povo encobriu o sistema. Em nome do Pai e do Filho, botou terror no Espírito Santo. Em homenagem a Edmilson Cândido Rosário eu canto. Carro de leite pro São Benedito, churrasco coletivo no bairro da Penha. Em Santa Marta ficou foragido, mas a fé do povo encobriu o sistema. Em nome do Pai e do Filho, botou terror no Espírito Santo. Em homenagem a Edmilson Cândido Rosário eu canto. Carro de leite pro São Benedito, churrasco coletivo no bairro da Penha. Em Santa Marta ficou foragido, mas a fé do povo encobriu o sistema. Em nome do Pai e do Filho, botou terror no Espírito Santo. Em homenagem a Edmilson Cândido Rosário eu canto.